Então, gente, continuação de tecido nervoso. Vamos lá? Sinapse. Sinapse é a comunicação entre o neurônio e outra célula. Neurônio comunicando-se com outra célula. Essa comunicação é uma comunicação morfológica e também fisiológica. Vamos entender mais isso aí, tá? Comunicação morfológica e fisiológica. Observem, um neurônio ele pode estar fazendo comunicação com uma célula muscular. É a chamada sinapse neuromuscular, também conhecida como placa motora. Uma sinapse para gerar movimento, gerar motricidade, ok? Neurônio pode fazer sinapse com uma célula glandular, uma célula secretora, a sinapse neuroglandular. Tipo assim, você sentindo um cheirinho de comida gostosa, de repente você começa a salivar, salivação, sinapse neuroglandular, você ficando nervoso, suando frio, neurônio estimulando uma célula glandular. E outra sinapse vem a ser a sinapse entre neurônio e outro neurônio. Esta aqui é chamada de sinapse interneural. Sinapse neuroneural, interneural, são os três tipos de sinapses: neuromuscular, neuroglandular e interneural. Esta aqui a gente viu lá em sistema nervoso, quando estudamos o tal do reflexo. Lembra de arco reflexo? Neurônio sensitivo, associativo, neurônio motor ou eferente? Então, sinapse entre neurônios. Repare o seguinte, entre o neurônio e a outra célula não há contato físico. Regra geral, não há contato físico. Gente, é um espaço microscópico chamado de fenda sináptica. Fenda sináptica ou espaço sináptico microscópico, ok? Então, como é que o impulso nervoso vai passar do neurônio para outra célula? Observem, aqui eu tomei como exemplo uma sinapse neuromuscular, uma sinapse entre o neurônio e uma célula muscular esquelética. Poderia ser uma célula muscular cardíaca ou uma célula muscular lisa também, tá? Como exemplo, uma sinapse neuromuscular esquelética, a tal da placa motora. Galera, observem, na membrana da célula que vai receber a mensagem do neurônio, nós encontramos receptores. Receptores para quê? Receptores para neurotransmissor. O neurônio, ele vai secretar na fenda sináptica ou espaço sináptico algum neurotransmissor, daqueles que a gente estudou, né? Acetilcolina, noradrenalina, dopamina. No caso da sinapse neuromuscular esquelética, é uma tal de acetilcolina. Então, aqui, neste nosso exemplo, vai ser acetilcolina. Neurônios do somático, músculos esqueléticos, acetilcolina, lembrar lá de sistema nervoso. Tranquilo? Então, o neurônio, ele vai secretar algum neurotransmissor que vai se ligar, o neurotransmissor, ele vai se ligar a uma proteína na membrana da célula que vai receber a mensagem do neurônio. Gente, o neurônio é uma célula, no caso, vamos chamá-la de pré-sináptica. Oi? Pré-sináptica. Entenda, na sinapse nós temos duas células envolvidas, certo? A célula pré-sináptica, que vai mandar a mensagem, e a célula pós-sináptica, que vai receber a mensagem. A célula pré-sináptica é sempre um neurônio. A célula pós-sináptica pode ser muscular, glandular ou outro neurônio. Tranquilo? Então é assim, o neurônio, ele não vai dar um choquinho na outra célula, não. Nós vimos na aula anterior de tecido nervoso que o impulso nervoso que percorre o neurônio, ao longo do neurônio, é uma onda elétrica, não é isso?
Despolarização seguida de repolarização. Sai potássio, entra sódio, né? Entra potássio, não, sai potássio. Você lembra disso? Despolarização, entrada de sódio. Logo atrás, uma onda de repolarização, saída de potássio. Então, jovem, detalhe importante é você saber que o impulso nervoso no neurônio é uma onda elétrica, é de natureza elétrica. Só que o impulso nervoso que passa do neurônio para outra célula não é uma onda elétrica, é um impulso nervoso de natureza química, secreção de neurotransmissor. Olha o resuminho que eu coloquei aqui. O neurônio, célula pré-sináptica, ele vai secretar na fenda sináptica um neurotransmissor que vai atuar nos receptores de membrana da célula pós-sináptica. Célula muscular, no nosso exemplo, célula muscular, né? Recebendo o neurotransmissor. O que ela vai fazer? Ela vai contrair. O neurônio vai desencadear alguma resposta na célula pós-sináptica. Um complemento. Alguém pode pensar, Welder, então, o impulso nervoso no neurônio é aquela onda elétrica, despolarização e repolarização. Aí, professor, quando a onda elétrica chega ao final do neurônio, o que acontece? Bem, lembrar que no final do axônio, nos telodendros, nós temos os chamados botões sinápticos. Lembra? Aula anterior? Os botões sinápticos. Então, observem, quando aquela onda de despolarização chega aos botões sinápticos, olha o que vai acontecer. Vesículas contendo neurotransmissores vão ser acopladas com a membrana, à superfície celular, e haverá secreção de neurotransmissor. Presença de cálcio. O cálcio é necessário, mas participação dos microtúbulos. Aqui, gente, temos que lembrar da matéria de citologia, citoesqueleto. Lembrar que no citoplasma, lá das células eucariontes, os eucariontes, lembra? Existem vários cilindros chamados de microtúbulos. Cilindro que tem suas paredes formadas por tubulinas, proteínas chamadas tubulinas. Citologia, repito. Cada microtúbulo é polímero de tubulinas. Tubulinas polimerizando em forma de espiral, formando o cilindro chamado microtúbulo. E os microtúbulos, eles podem alongar e encurtar. Polimerização, despolimerização. Resumindo, quando a descarga elétrica chega aos botões sinápticos, presença de cálcio, vai acontecer, crescimento dos microtúbulos. Os microtúbulos, eles vão alongando, vão esticando lá no citoesqueleto e vão empurrar estas vesículas para a superfície. E, na fenda sináptica, secreção de neurotransmissores. Se você não lembrar dessa paradinha aqui de microtúbulos, tem que ver, então, depois a aula de citologia, citoesqueleto, ok? Aqui foi só uma breve recordação. Então, para os vestibulares, a gente diz o seguinte, na presença de cálcio, mais ação dos microtúbulos, nos botões sinápticos, acontece o quê? A chamada exocitose. Exocitose ou secreção de vesículas grânulos com neurotransmissores. Irado. O impulso nervoso no neurônio é de natureza elétrica. O impulso nervoso na sinapse do neurônio para outra célula é de natureza química, neurotransmissores. E lembrar,
na membrana da célula pós-sináptica tem que ter receptor para a molécula do neurotransmissor. Tranquilo? Quero ver se você entendeu essa paradinha aqui, legalzinho. Uma observação, uma OBS, envolvendo essa parte de sinapse e neurotransmissor, beleza? Observação, uma tal de toxina botulínica. Toxina botulínica. Tem várias no mercado, né? Mais famosa é a tal do Botox. Toxina botulínica. O que é a toxina botulínica? É uma proteína extraída de bactérias. Outra aula, outro assunto, bactérias. Tem uma tal de bactéria chamada de Clostridium botulino. Eu não vou aqui entrar muito em detalhes, é assunto para outro vídeo depois, outra aula, tá? Clostridium botulino é a bactéria que causa a doença conhecida como botulismo, uma infecção alimentar. Conservas, sardinhas, salsicha, picles, etc. e tal, podem ter, né, essa bactéria. A toxina botulínica é extraída das bactérias que causam uma doença chamada de botulismo. Essa toxina, ela faz o quê? A toxina botulínica, ela inibe a secreção de acetilcolina. Especificamente, a secreção de acetilcolina nas sinapses. Olha só, a toxina, pessoal, vai fazer isso aqui, ó. Vai impedir que o neurônio secrete acetilcolina. Então, pense nas possibilidades. Toxina, consequentemente, bloqueando a acetilcolina. Consequência. Lembra que a acetilcolina é um neurotransmissor para a contração dos músculos esqueléticos? Sem acetilcolina, a célula muscular esquelética não será estimulada a contrair. Então, você vai bloquear a contração muscular. Bloqueio da contração dos músculos esqueléticos. Contração da musculatura esquelética. Quando uma pessoa contrai botulismo, conservas contaminadas, o que acontece? Se a pessoa não receber o soro antibotulínico a tempo, o diafragma da pessoa vai paralisar. Os músculos esqueléticos não vão conseguir contrair, incluindo o diafragma, e a pessoa então pode morrer asfixiada. Alguém teve a seguinte ideia: cultivar essa bactéria, Clostridium botulino, em laboratório, extrair a toxina dela, e no mercado tem ampolas com toxina botulínica. Uma ação, já que bloqueia a contração dos músculos esqueléticos, pessoal, essa toxina, ela pode ser usada para atenuar as rugas, as chamadas rugas de expressão. Ao longo da vida, a pele criando dobras. Na pele do rosto, dobras surgindo. Sorrir, chorar, franzir a testa em sinal de preocupação,
dobrinhas vão surgindo. Uma possibilidade, a aplicação de Botox, porque os músculos faciais vão ficar paralisados. Então a pessoa pode sorrir, ficar preocupada, como os músculos não vão contrair, a pele não vai dobrar. Você vai atenuar as chamadas rugas de expressão facial, as expressões fisionômicas, né? Outra possibilidade, toxina botulínica para tratamento de bruxismo. Tratar as pessoas que sofrem de bruxismo. Durante o sono, a pessoa, mesmo enquanto dorme, ela fica rangendo os dentes. Músculos da mastigação ficam contraindo involuntariamente. A pessoa acorda com dor de cabeça, dor na mandíbula, com o tempo, desgaste mecânico dos dentes. Botox, aliviando crise de bruxismo. Tratamento de distrofias. Distrofias musculares. Existem certas doenças genéticas em que a distrofia muscular, o músculo fica o tempo todo contraído, você não consegue andar direito. A aplicação de Botox relaxa a musculatura, fisioterapia, quem sabe você não consegue aliviar ou tratar essa distrofia. Também, galera, tratamento de hiperidrose, sudorese excessiva. A chamada hiperidrose. Pessoas que transpiram excessivamente, hiperidrose facial, frontal, palmar, plantar, axilar, tem várias formas. Welder, o Botox pode ser usado para tratar a hiperidrose também? Sim. Pense comigo. Suar é uma atividade rotineira do nosso corpo? Se é algo rotineiro, é do parasimpático. Qual é o neurotransmissor, então, da sudorese? Acetilcolina, que o Botox, quer dizer, a toxina botulínica, bloqueia, inibe. Entendeu? Faz tudo sentido, né? Então, jovens, para os vestibulares é importante saber isso aqui, tá? Já foi cobrado várias vezes, até discursivas. A toxina botulínica é uma substância capaz de impedir a contração dos músculos esqueléticos, já que inibe a secreção do neurotransmissor acetilcolina. Essa foi uma observação. Agora, para a gente acabar essa parte de sinapse, uma outra observação. Quer dizer, então, que na sinapse, o neurônio secreta neurotransmissor que vai atuar em receptores da membrana da célula pós-sináptica, a outra célula, aquela que vai receber a mensagem do neurônio. Mas será que nunca há contato físico, não? Então, queridos, a segunda observação, a chamada sinapse elétrica. Sinapse elétrica. Olha só, contato físico. Caramba, existe? Existe. Não é a regra, tá? É exceção. Na natureza, a gente encontra, às vezes, ao microscópio, isto aqui, ó. Uma sinapse em que existe contato físico entre o neurônio e a outra célula. Quando há contato físico, pessoal, é a chamada sinapse elétrica. Sinapse elétrica, aqui há contato físico entre as células. Não é comum, repito, mas existe. Sinapse elétrica, aqui não há neurotransmissor. Não há necessidade de secretar neurotransmissor, não, tá? Sinapses elétricas, observe, ó, aquela onda elétrica, aquela onda de despolarização, ela passa direto de uma célula para outra. É uma sinapse até mais rápida que a sinapse química. Contato físico, sem neurotransmissor e mais rápida em comparação às sinapses químicas, beleza? É bom saber que existe sinapse elétrica também
Alguns vestibulares cobram isso aqui de vez em quando. Agora, antes de passarmos para o próximo tópico, para a gente acabar, né, de vez a tal da sinapse, quero usar um pouco do seu raciocínio, do seu bom senso. Galera, imagine um neurônio em laboratório. Lembra da aula passada? Neurônio de lula gigante, companheiro, né? Mantido vivo, em soro fisiológico, mangueira com oxigênio, etc e tal. Lado A, lado B. Eu pego um algodão, e vou estimular o neurônio no lado A. Estimula aqui o neurônio, tranquilo? O impulso nervoso vai chegar lá no lado B? Vai, né? Entrada de sódio, despolarização, onda elétrica, o impulso nervoso chega no lado B. Ó, no aparelhinho, quando eu passo o algodão aqui, o ponteirinho vai balançar, indicando que está passando aqui onda elétrica. Entendido? Bom, e se eu estimular agora no lado B? Oi? Eu vou estimular o neurônio no lado B. O impulso nervoso vai chegar no lado A? Muita gente acha que não. Mas olha só, se eu passar um algodão aqui, o ponteirinho vai balançar também, indicando que tem onda elétrica passando para cá. Pessoal, mas por quê? Gente, olha só. O neurônio, ele está todo polarizado. A bomba de sódio de potássio em toda a membrana do neurônio. Então, o neurônio está mais positivo fora do que dentro? Não é só do lado de cá, é em qualquer parte do neurônio. Então, se eu estimular aqui do lado B, o impulso nervoso, a mensagem chega em A. Certo? Mas, Welder, eu já vi várias questões de vestibulares dizendo que no neurônio o impulso nervoso é do dendrito, corpo celular, axônio. É nessa sequência. Sim, olha só. É nessa sequência, sabe onde? No nosso corpo. No nosso corpo. Vamos lembrar de reflexo, pessoal? Lá em sistema nervoso, nós vimos isso. Lembra? Alguém pisa descalço numa taxinha, neurônio sensitivo, associativo, neurônio motor, vai fazer o músculo contrair. Movimento de reflexo. Eu estou aqui rapidinho porque isso foi mostrado lá em sistema nervoso, tá? Eu dei essa aula para vocês. Então, olha só. Ó, dendrito, corpo celular, axônio. Aqui, dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Quando a gente diz que no neurônio o impulso nervoso é dendrito, corpo celular, axônio, essa sequência, ela acontece no nosso corpo. É a maneira como os nossos neurônios estão no nosso corpo. Dendritos voltados para os órgãos receptores. Axônios voltados para os órgãos efetores. No nosso corpo, a sequência é dendrito, corpo celular, axônio, em qualquer neurônio. Mas você entendeu que aqui eu fiz uma experiência no neurônio mantido vivo, fora do corpo do animal, lá da lula. Se eu estimular o lado B, o impulso nervoso também vem para A. Caramba, professor, é. Agora, detalhe importante. Vamos imaginar dois neurônios. Agora, dois neurônios. Sinapse entre neurônios. Lado A, lado B. Tranquilinho? Se eu estimular o neurônio aqui em A, ó, estímulo aqui. O impulso nervoso, a mensagem chega lá em B? Resposta, sim.
Estímulo aqui, entrada de sódio, despolarização, secreção de neurotransmissor, neurotransmissor secretado, vai excitar a membrana do outro neurônio, entrada de sódio, impulso nervoso, secreção de neurotransmissor lá no lado B. Tranquilo? A minha pergunta é, aqui, se eu estimular no lado B, se eu estimular aqui, o impulso nervoso vai chegar aqui em A? Resposta, não, não vai. Por que não? Eu estimulo aqui, lembra disso aqui? Eu estimulo aqui, a onda elétrica, ela chega até aqui. Como é que a mensagem vai passar daqui para cá? Não vai. Primeiro, é porque nos dendritos, no corpo celular, não tem secreção de neurotransmissor. Segundo, FUVEST, já vi essa questão, tá? Segundo, mesmo que o neurônio, este aqui, secretasse neurotransmissor, na membrana dos botões sinápticos, não tem receptor para neurotransmissor. Aqui não tem receptor para o neurotransmissor se ligar. Então, se eu estimular aqui em B, a mensagem não vai chegar em A. Entenda, num neurônio, o impulso nervoso até que pode ser bidirecional em experimentos de laboratório, tranquilo? Mas, quando tem sinapse, o impulso nervoso só pode ser unidirecional. Porque você não vai ter neurotransmissor aqui atuando em sentido oposto. Eu espero do fundo da minha válvula tricúspide que você tenha entendido. Um detalhezinho. Você já pensou se aqui, na membrana do botão sináptico tivesse receptor para neurotransmissor? Receptor para neurotransmissor, a gente só encontra na membrana da célula pós-sináptica. Se aqui no botão sináptico tivesse receptor, qual seria o problema? O neurônio, ele secreta neurotransmissor, e ele mesmo seria de volta estimulado pelo neurotransmissor que ele secretou. Impulso nervoso indo e voltando várias vezes sem parar? Loucura, Luciano. Negativo, tá? Então, impulso nervoso no neurônio pode ser bidirecional, mas na sinapse é sempre unidirecional. Show? Terminamos a parte de sinapse e as observações. Agora, para a gente terminar de vez esse tal de tecido nervoso, só falta falarmos a respeito das células gliais. Células gliais. Células da glia, gliais, gliócitos, células da glia, tem várias expressões. Gliócitos, gliais, células da glia, tudo a mesma coisa. A ordem das bebidas não altera o porre final. Como assim, células gliais? Bom, é o seguinte, toda vez que se fala em tecido nervoso, os alunos, em geral, pensam o quê? Neurônio. Acontece, gente, que no tecido nervoso, o neurônio é a célula mais conhecida, mas não é a única. Além
dos neurônios, nós encontramos também as chamadas células gliais. São células que vão proteger, nutrir, sustentar os neurônios. Uau! O neurônio é tão nobre, mas tão nobre assim, que tem outras células só para sustentá-lo? Só para protegê-lo? Pois é. Viva o rei, né? Viva o rei. Gente, células gliais. Aqui nós temos os astrócitos. Uau! Nós temos aqui os oligodendrócitos. Aqui nós temos também as micróglias. Temos também células ependimárias. Credo! Células ependimárias. Temos também as células de Schwann. Alemão, Schwann. Bom, Schwann, a prova não é oral mesmo, né? Estas aqui, em conjunto, são as chamadas células gliais. Tecido nervoso é formado pelo neurônio e pelas células gliais. Neurônios nós já estudamos. Vamos agora ver as células gliais. Detalhe importante, bebê. Dos astrócitos até células ependimárias, elas estão presentes somente no sistema nervoso central. Encéfalo e medula. Dentro do encéfalo, dentro da medula. E as células de Schwann estão presentes somente no sistema nervoso periférico, tá? Eu acho que você já ouviu falar por aí num tal de tumor cerebral. Já? Tumor cerebral, câncer no cérebro, por exemplo. Tem aluno que pensa, como é que alguém vai ter um tumor no cérebro se os neurônios são células que não se dividem? E no tumor, no câncer, a proliferação celular é desordenada, mitoses alucinantes. Amigos, detalhe, quando alguém está com um tumor no cérebro, a célula que está proliferando não é um neurônio, é uma das células gliais. Faculdade de Medicina, aulas de oncologia, o professor. Hoje nós vamos conversar sobre tumores cerebrais. Os principais tumores cerebrais são astrocitomas, oligodendromas, microgliomas, entendeu? De acordo com a célula que prolifera, vem o nome do tumor cerebral. Outro detalhezinho, jovem, qual é a célula mais numerosa do sistema nervoso, do nosso tecido nervoso? Pessoal, os neurônios, de acordo com os livros, no cérebro, para cada neurônio que você tem também de 15 a 20 células gliais, mais ou menos. As células gliais são mais numerosas do que os próprios neurônios. Tranquilo? Então agora vamos conversar a respeito destas células aqui. Vamos começar pelos astrócitos. E aí, já entendeu por que o nome da célula é astrócito? Não? Mesmo depois de ver essa figura aqui? Astrócito, célula de aspecto estrelado. Célula de aspecto estrelado. Gente,
Esse tal de astrócito é um tipo de célula do sistema nervoso central, não esqueça, que apresenta prolongamentos citoplasmáticos. Entre aspas, tentáculos, não é isso? Em vermelho estou colocando vasos capilares, vasos sanguíneos capilares. E agora em azul, neurônios. Os astrócitos são células que elas ficam interpostas aos neurônios e aos capilares sanguíneos. Inclusive, vestibulandos, estes dois aqui, prolongamentos do astrócito que ficam em contato com a parede capilar, o nome é pé vascular. Oi? Nome científico? Pé vascular? Sim, os pés vasculares. Professor, por que não mão vascular? Cala a boca, jovem. Presta atenção na aula. Olha só. Astrócitos, então, fazem o quê? Função dos astrócitos. Gente, observem. Astrócito absorvendo do sangue, glicose, aminoácidos, vitaminas. Aí. E estas substâncias, moléculas, íons, difundindo pelo astrócito até chegar aos neurônios. Ele absorve nutrientes do sangue e transfere para os neurônios. Caramba! Astrócitos, então, são células gliais que realizam a nutrição dos neurônios. O rei tem células só para servi-lo. Viva o rei, então, né? Pessoal, mas olha só, eu não concordo, não me clorofórmio. Por que os neurônios não ficam em contato direto com os capilares, dispensando o atravessador, dispensando o astrócito? O neurônio absorveria seus próprios nutrientes. Amigos, vamos pensar nas possibilidades. É que no sangue circulante, além de glicose, aminoácidos, vitaminas, podemos encontrar também maconha, THC, tetrahidrocanabidiol. Podemos encontrar LSD, heroína, cocaína e outras substâncias psicoativas. Também medicamentos, alguns remédios, também etanol. Olha só, boa parte dessas substâncias estranhas, substâncias tóxicas, o astrócito, ele vai quebrar, ele vai metabolizar no seu próprio citoplasma. A quantidade do que vai chegar ao neurônio vai ser menor. Então, além da nutrição, astrócitos também fazem a proteção metabólica. Proteger o neurônio contra a ação de substâncias tóxicas. Mas, Helder, quando alguém usa um pouquinho de cerveja, quando alguém usa outras drogas psicoativas, a pessoa já ela fica diferente, alegrinha, coisa e tal. Então, quer dizer que parte dessa substância tóxica chega aos neurônios. Chega sim, jovem. O que os neurocientistas dizem é que se não fossem os astrócitos, o negócio ia ser muito mais frenético. Loucura, tá? Bom, não acabou. Tem mais? Tem mais. Galera, no sangue, além de nutrientes, além de substâncias tóxicas, a gente pode encontrar também, sabe o quê? Vírus, bactérias, protozoários. Quer dizer que os astrócitos vão dificultar a chegada de eventuais parasitas do sangue aos neurônios. Uma barreira, mecanicamente falando, uma barreira que vai proteger os neurônios contra a ação de parasitas. Uma barreira
encefálica. Barreira hematoencefálica. Então, ó, nutrição, proteção metabólica e proteção imunológica. Proteção contra parasitas também. Imunológica dos neurônios. Irado, eu acho irado demais. Astrócitos, proteger e servir aos nobres neurônios. Tá? Próxima célula glial, os oligodendrócitos. Oligodendrócitos. E aí, você já traduziu o nome oligodendrócito? Você vai fazer faculdade na área de ciências biológicas? É bom desenvolver a técnica de tentar traduzir palavras estranhas. Ajuda a resolver questões, ajuda a lembrar de muitas coisinhas. Oligodendrócito, célula de poucas ramificações, ou pequenas ramificações, célula pouco ramificada. Galera, aqui neste desenho, ó, em azul, 2 neurônios. Em preto, eu não, no quadro, como sempre, são 3 oligodendrócitos. 3 oligodendrócitos. Eu só coloquei 3 para nós não perdermos tempo, tá? Ó, poderiam ser 2 neurônios mais compridões, e entre eles, centenas de oligodendrócitos, ok? Já deu para perceber o que eles fazem, né? Bainha de mielina. Oligodendrócitos. Eles formam, eles produzem, eles constituem a bainha de mielina. Aquela cuja função a gente viu na aula anterior. Aumentar a velocidade de propagação do impulso nervoso, a tal da condução saltatória, né? Formam a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central. Neurônios do seu cérebro, cerebelo, tronco cerebral, medula espinhal. Ô professor, e nos neurônios que estão nos nossos nervos? E nos neurônios lá do sistema nervoso periférico? Galera, no sistema nervoso periférico, quem vai formar bainha de mielina não é oligodendrócito, não. É outra célula. As células de Schwann. Então tem essa diferença. As células de Schwann, elas constituem a bainha nos neurônios do sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico. Pessoal, mas por que existe essa diferença? No SNC é uma célula. Sistema nervoso periférico, lá nos nervos, é outra célula. Quer viajar? Jovem, você quer viajar pelo mundo das ciências, o mundo da biologia, neurologia, etc e tal? Se você quer ser doutorzinho, vamos dar uma viajada aqui agora então. Olha o astrócito, por exemplo. Olha aqui os oligodendrócitos. Você está vendo que estas células, esses 2 tipos de células, né? Além de suas funções específicas, proteção, nutrição, bainha de mielina, você percebe que estas células, elas colocam os neurônios em rede
Oi? Eu disse rede, ó. Este neurônio, indiretamente, através do astrócito, comunica-se com este outro neurônio aqui. Neurônios numa mesma rede, através do astrócito. Aqui. Nos nossos neurônios periféricos dos nervos, um neurônio não se comunica com o outro que está do lado dele, não. Mas no nosso cérebro, por exemplo, oligodendrócito, comunicação com outro oligodendrócito. Perdão, neurônio, comunicação com outro neurônio através do oligodendrócito. E daí? E daí, pense, se você tiver um neurônio comunicando-se em rede com outro neurônio, tipo aqui, você pode fazer com que esses neurônios, de repente, troquem informações, troquem ondas elétricas. Pode ter a ver com a capacidade cognitiva do sujeito. Oi? Eu disse que pode ter a ver com a capacidade cognitiva da pessoa, o grau de inteligência dela. Neurocientistas, não é hora não, tá? Muitos afirmam que para a pessoa ser mais inteligente, mais importante não é ter, assim, maior número de neurônios, não. É você conseguir conectar, colocar esses neurônios em rede, comunicando-se, trocando informações. Dá para você fazer pensamentos, né? Elaborar pensamentos. Vou te dar um exemplo. Quando o Albert Einstein faleceu, o cérebro dele foi cortado em fatias. Ele, em vida, autorizou que fizessem isso aí. Fatias do cérebro do Einstein mandadas para laboratórios de várias partes do mundo. Cientistas em vários laboratórios estudando ao microscópio o cérebro do Einstein. O que eles descobriram? Que o cérebro do Einstein não tinha, assim, muito mais neurônios do que o cérebro de pessoas com QI normal, não. Pesquisas mostraram que no cérebro do Einstein tinha uma quantidade muito maior de células gliais, tá? Então, fica aí a dica. Gente, vamos então para a próxima. Já vimos os astrócitos, os oligodendrócitos. Agora, vamos para as células ependimárias. Células ependimárias. São células epiteliais ciliadas que revestem as superfícies do sistema nervoso central. Estas células, elas fazem o quê? Elas promovem o fluxo do líquor. Opa! A gente já viu lá em anatomia a parte de sistema nervoso. Aprendemos que o sistema nervoso central, ele está cercado, envolvido pelas meninges. E aqui dentro, lembra? Existe aquele líquido cérebro-espinhal, céfalo-medular, céfalo-raquidiano ou simplesmente líquor. Amigos, aquele líquido que faz a proteção mecânica e evita o ressecamento, né? Hidrata o tecido nervoso. Pois então, nas superfícies do nosso tecido nervoso, nós encontramos células epiteliais. Células epiteliais que apresentam cílios na superfície. E estes cílios, como eu acabei de dizer, e até fiz um resuminho aqui no quadro, coloquei aqui para vocês, fazem o quê? Esses cílios, eles geram movimento do líquor. Galera,
O líquido que fica aqui dentro não fica parado, não fica estático, não. Esse líquido está num fluxo constante. É para evitar a precipitação, a decantação de proteínas, macromoléculas que existem nesse líquido. Células ciliadas para manter fluxo de líquido no sistema nervoso central. Células ependimárias. Senta, reza e grava. E para a gente terminar, células gliais, e assim acabarmos por completo o assunto tecido nervoso, só falta falarmos a respeito das micróglias. Micróglias. Micróglias são células fagocitárias. Fagocita, meu amor, fagocita, vai! Células fagocitárias resultantes dos monócitos que realizaram, que fizeram diapedese. Seguinte, vaso sanguíneo de parede bastante delgada, capilar. Já estudamos tecidos conjuntivos quando eu mostrei para vocês a parte de diapedese. Também já estudamos tecido sanguíneo. Lembrar que no nosso sangue existem vários tipos de leucócitos, incluindo um tal de monócito. É aquele leucócito agranulócito que tem núcleo em forma de rim ou em forma de ferradura, riniforme ou ferraduriforme. Do you remember? Esse tal de monócito, ele pode fazer diapedese. E depois que saiu do sangue, o que ele vai fazer? Vai sofrer uma baita de uma diferenciação, uma baita de uma transformação. Lá no núcleo, genes sendo ativados, e olha o que acontece? A célula muda bastante o seu aspecto. No sangue era monócito. Agora esta célula que chegou lá no cérebro, no cerebelo, na medula, sistema nervoso central, transformou-se nesta célula aqui, uma tal de micróglia. Professor, parece um neurônio. Pode até parecer neurônio, mas não é não. É uma célula que fagocita. Não secreta neurotransmissor. Parece, mas não é neurônio. É a menor das células gliais. Micróglia. Micróglia. A menorzinha das células gliais. Bem menor que astrócito, oligodendrócito, as outras que a gente viu. Pense comigo. O sistema nervoso central pode ser atacado por parasitas, não pode? Você já ouviu falar numa tal de encefalite, inflamação do encéfalo? Então, se algum parasita chegar ao SNC, quem é que vai fagocitar o parasita? Os neurônios? Não é função do neurônio. O astrócito também não é função dele. Quem vai fagocitar o parasita e proteger os neurônios são as micróglias, ok? E, amigos, essas tais micróglias, células fagocitárias, só aproveitando a aula, o vídeo, para lembrar de um detalhezinho. É bom que a gente vê um assunto novo e revisa algo que já foi dito que tem a ver com isso aqui, tá? Lembrar que esse tal de monócito, ele faz diapedese para várias partes, vários órgãos do nosso corpo. Confere? Tem monócito,
que vai fazer de apedese para o TCPD, onde vai se transformar em macrófago, o grande comedor. Tem monócito que vai sair do sangue, vai fazer de apedese para dentro dos ossos, para formar os osteoclastos, aquelas células polinucleadas, fusão de vários monócitos, né, para fazer uma tal de reabsorção óssea. Tem monócitos que saem do sangue e não vão para o TCPD, não vão para os ossos, eles vão para dentro do sistema nervoso central, onde vão se transformar em micróglias. Micróglias, como eu acabei de explicar para vocês, tá? Turminha, atenção, atenção. Alguém lembra o nome disto aqui? Em todo o nosso corpo, em vários órgãos, em vários tecidos, até mais do que esses 3 que eu mostrei aqui, tá? Que se aprende depois na faculdade, para o vestibular, são esses aqui. No nosso corpo, nos nossos órgãos, nós temos várias células fagocitárias, todas derivadas de um mesmo tipo de leucócito, que veio do sangue, o monócito. Isto aqui, a biologia chama de sistema mononuclear fagocitário. Sistema mononuclear fagocitário. Conjunto de células diferentes em órgãos e tecidos diferentes, todas com função de defesa, todas derivadas de um mesmo tipo de leucócito. Sistema mononuclear fagocitário, e tenho dito. Assim sendo, queridos, a gente termina o assunto tecido nervoso. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Um amplexo do macrófago.